Olá, eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Tragicômico, bora pro vídeo de hoje. Muitos artistas têm se posicionado recentemente em apoio aos seus candidatos e eu tenho sinceras dúvidas do quanto isso pode ser positivo ou negativo para os seus seguidores. Isso porque ser um youtuber, um ator ou um músico de sucesso não significa de forma alguma que você tem embasamento suficiente para influenciar tantas pessoas a seguirem o seu voto. O youtuber X decidiu que vai votar no candidato que tem o corte de cabelo mais bonito, porque para ele esse é um critério relevante. E então ele vai começar a fazer militância para que o seu público escolha o seu candidato da mesma forma, totalmente despreparada. Você pode até questionar se é errado votar em um presidente seguindo critérios idiotas, afinal, você tem o direito de votar pelo motivo que quiser. Mas é no mínimo irresponsável você mover multidões para votar com você em algo que pode mudar o futuro de todo um país sem praticamente nenhum conhecimento sobre o assunto. E eu definitivamente não quero ser só mais um desses influenciadores. Eu não quero apenas defender um candidato e de repente fazer com que mais alguém vote comigo sem nem saber se eu entendo do que eu tô falando. Por isso que os meus vídeos políticos foram mais influenciando o pensamento crítico e a pluralidade de ideias para estimular todo mundo a sair das suas bolhas sociais. Mas eu entendo que muitos ainda assim querem saber a minha posição e por isso eu vou explicar a minha ideologia política nesse vídeo. E eu já vou começar pedindo para que você, mesmo que discorde de tudo que eu disser, respeite a minha opinião e entenda que eu não tô aqui para tentar impor nada a ninguém. Discuta de forma saudável, defenda as suas ideias com respeito e elegância e seja tolerante com quem pensa diferente de você. Eu sei que não é nada inteligente me posicionar publicamente dessa forma, estando prestes a lançar um CD autoral, porque muita gente vai passar a me odiar só por pensar diferente de mim, mas eu espero que a maior parte do público que eu cativei de fato tenha a maturidade necessária para saber separar as coisas. Certo, vamos ao que interessa. O primeiro conceito que eu sigo em uma eleição é o de não desperdiçar o meu voto em quem eu sei que não tem chance de ganhar. Eu sei que tem muitos eleitores de candidato pouco expressivos que defendem o argumento de que, se todo mundo que dissesse que não vai votar na Marina ou no Amoedo porque eles não têm chance de ganhar, votassem neles, certamente não teria nem segundo turno. Na minha opinião, isso é uma grande ilusão. O percentual desses candidatos é baixo demais para ser revertido apenas com votos de quem optou por ir com a maioria. Até porque, se não fosse o caso, eles não apareceriam desde o começo lá embaixo nas pesquisas. E eu coloquei Marina e Amoedo para ter um exemplo de direita e de esquerda na comparação, mesmo sabendo que a Marina tem muito mais votos que o Amoedo. Enfim, partindo desse princípio básico, de que um dos raros momentos em que de fato nós temos o poder de mudar alguma coisa na política do país é justamente nas eleições, eu faço o possível para aproveitar ao máximo o meu voto. Se todas as opções que estiverem disputando lá em cima forem ruins, eu vou sim votar no menos pior. Pra mim, não adianta nada seguir o discurso utópico de que o voto precisa ser na melhor opção e não na menos pior, se a melhor opção vai perder de lavada e no fim das contas a pior opção possível vai acabar assumindo o poder. Então eu acho preferível combater a pior opção do que seguir um princípio que na teoria parece muito bonito, porém na prática não fará a menor diferença. E é o mesmo motivo pelo qual eu nunca voto branco ou nulo. Eu não quero simplesmente deixar o destino do meu país nas mãos de outras pessoas. Os dois candidatos que realmente estão na disputa podem até ser horríveis, mas sempre vai ter um que é menos pior, e eu certamente vou preferir ele. Tipo, se você fosse obrigado a escolher entre levar um soquinho no braço ou um tiro de 12 na perna, você ia deixar outra pessoa escolher por você? Só porque as duas opções são ruins? Ou você ia escolher a menos pior? Sei lá, eu vejo dessa forma. Seguindo esse princípio, eu só tenho 3 opções reais de voto: Haddad, Ciro Gomes e Bolsonaro. E eu já vou começar praticamente descartando o Haddad porque pra mim o PT nem pode ser considerado uma opção. Mesmo que o governo do PT tivesse sido bom, ficar 20 anos com o mesmo partido no poder é algo muito perigoso. Tem muita gente que fala da ditadura militar do Bolsonaro, mas nada é mais próximo de uma ditadura do que um país comandado pelo mesmo partido político por 20 anos. Monopólio é algo horrível. A ditadura nasce justamente do poder concentrado todo em apenas um lugar, ou seja, um monopólio. Quanto mais tempo um partido fica no poder, mais o sistema vai ficando na sua mão. Só que o governo do PT sequer foi bom. Os maiores escândalos de corrupção aconteceram por conta desse partido e tem que ser muito ingênuo para acreditar que tudo foi pura coincidência e que a culpa não é nem um pouco do Lula ou do PT. Além disso, o plano de governo do Haddad é horrível e comete os mesmos erros que todos os governos petistas anteriores também cometeram, ou seja, claramente ficar com o PT é levar ainda mais o país pro buraco. Sem contar que o slogan da campanha do Haddad é dizendo que ele é o Lula, então para quem tem problema com candidato homofóbico... Pelotas é cidade polo, né? Claro.
portadora de viado. E também, para quem tem problema com candidato machista... A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, pô? E ainda tem o fato mais óbvio de todos, que é a própria prisão do principal representante do partido. Sabendo que muitos petistas defendiam que aquilo havia sido um golpe e que não havia provas, eu fui pesquisar as provas e só as que foram divulgadas já são mais do que o suficiente para ver que ele é culpado sim. E ainda teve a delação do Palocci agora. Mas mesmo para quem não entende nada de política, você realmente acha que é pura coincidência que as mesmas empreiteiras sempre estiveram relacionadas aos desvios de dinheiro que bancaram o filho do Lula, o seu instituto, o seu sobrinho, o seu sítio, o seu triplex? Cara, não adianta, é um partido corrupto e ineficiente, de longe a pior opção de todas. E se eu voto no menos pior, a minha última opção sempre será o PT. O que me deixa apenas entre Ciro e Bolsonaro. E eu sou obrigado a começar a falar deles do ponto de vista moral e ético, porque isso é o que mais utilizam para denegrir a imagem dos dois. Tanto Ciro quanto Bolsonaro são acusados de machismo, racismo e homofobia. E os dois já se defenderam das suas acusações. Ciro Gomes já falou que o papel da sua mulher era apenas o de dormir com ele, e posteriormente se defendeu assumindo que falou besteira por estar com o orgulho ferido. Assim, evidentemente, já me desculpei por isso muitas vezes, eu fiz uma piada de mau gosto no fim de uma assertiva por pura vaidade ferida. Isso, evidentemente, se houvesse arrependimento, não é bem arrependimento, mas foi uma burrice. Ele também foi acusado de bater na Patrícia Pilar enquanto estavam juntos, mas a mesma já desmentiu o caso e declarou apoio ao Ciro. O Bolsonaro teve um caso parecido, onde ele sofreu as mesmas denúncias de ter agredido uma ex-mulher, mas da mesma forma ela também já desmentiu a história. E ainda tem o episódio em que ele falou que não estupraria Maria do Rosário e a mídia caiu matando em cima, dizendo que havia sido machismo, mas depois acabou ficando claro que ele disse isso porque ela havia chamado ele de estuprador, sendo que na discussão o Bolsonaro estava condenando um estuprador que a Maria do Rosário estava defendendo, ou seja, na prática ele é que estava do lado das mulheres nesse caso, e ele também já se retratou dizendo que não deveria ter dito aquilo e que falou de cabeça quente. O Ciro Gomes já foi visto levantando a voz e esbravejando com mulheres em inúmeros casos, mas ele já fez as suas campanhas em prol delas também, assim como o Bolsonaro, que já soltou algumas pérolas, mas também já se posicionou várias vezes a favor das mulheres e demonstrou respeito por elas. Você gostaria de ser tratada desse jeito? Gostaria. E chega em casa, eu vou fazer o café ainda. Só vou levar o café na cama pra esposa, tá vendo? Duvido, né? Maridos, submetei-vos a vossas esposas. Que a sua mãe fosse tratada assim? Olá, tudo bem? Jair Bolsonaro. Estou aqui com uma das pessoas mais importantes, não é do Brasil, não, da Via Láctea, a senhora Olinda Bonturi, minha mãe. Sobre homofobia, o Ciro Gomes frequentemente utiliza o termo viado para xingar as pessoas quando ele perde a paciência. Viado, filho da puta! E também já teve um caso em que ele foi acusado de xingar o João Dória e dizer que comeria o cu desse viado com areia. Mas ele já desmentiu a história dizendo que isso nunca aconteceu. Ciro Gomes estudante da USP denuncia que Ciro Gomes chama Dória de viado, diz que vai comer o cu dele com areia. Meu pessoal! Repare bem. Top! Repare bem. Eu sou meio duro, mas eu sou um cara razoavelmente letrado. As minhas expressões não são chulas. Porém, alguns militantes da causa LGBT já afirmaram que ele é um homofóbico incorrigível. O Bolsonaro possui muitas declarações infelizes sobre o tema, mas recentemente ele também começou a corrigir o seu discurso, se mostrando favorável a todos os tipos de família, inclusive isso está no seu plano de governo, e concentrando seu discurso contra a homofobia apenas sobre o ensino de ideologia de gênero para crianças. Eu não tenho nada a ver com o comportamento de quem quer que seja. Se o homem e a mulher resolver mais tarde ir morar com um companheiro, formar um par e morar com aquele do mesmo sexo, vá ser feliz. A minha briga em Brasília é com material escolar. Cada um vai ser feliz da maneira que achar melhor com quem quer que seja. Sobre racismo, Ciro Gomes está sendo investigado pelo Ministério Público por injúria racial cometida contra um vereador negro que foi chamado de capitão do mato pelo candidato à presidência. Aí deu um exemplo, esse rapaz é um capitão do mato. Quem diz isso é quem defende os negros. E o Bolsonaro recentemente se envolveu na polêmica declaração sobre os quilombolas, dizendo que pesavam 7 arrobas. A justificativa dele foi parecida com a do Cocielo, no caso Mbappé, onde ele disse que a piada era sobre a velocidade e não a cor. O Bolsonaro disse que estava falando do peso deles. Não, entre nós homens, a gente chega a ver para um cara meio gordinho e fala, pô, malandro, você tá pesando aí 200 quilos, não serve nem para fazer aquilo. É comum entre nós.
Além disso, teve a polêmica declaração envolvendo a Preta Gil, onde ele foi acusado de dizer que os seus filhos não se relacionariam com uma mulher negra por terem boa educação. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito contra o Bolsonaro, mas já foi arquivado por falta de provas, já que ele alegou que a entrevista foi manipulada e pediu o áudio original para a Band, que curiosamente informou ter perdido os arquivos originais. E o Ciro Gomes ainda possui muitos casos de desequilíbrio, onde ele acaba partindo para agressão física ou verbal. Já dá 5 minutos para ir para casa. Aliás, não vou dar 5 minutos não, vou resolver isso agora. Que tem razões suficientes para a gente ir lá e quebrar e tocar fogo em um monte de coisa. Metaforicamente ou não. Resumo da ópera: os dois possuem vários escândalos parecidos e os dois já se defenderam de várias dessas acusações. Eu sinceramente acho que os dois estão errados em vários pontos e também acredito que foram mesmo mal interpretados ou até que tiveram seus discursos distorcidos pela mídia em outros casos. O que eu acho errado é você passar o pano para um deles enquanto ataca o outro pelos mesmos motivos. Não dá para você simplesmente relativizar tudo que o seu candidato fez de errado, tentando achar uma justificativa para dizer que no caso dele tudo é mentira ou que tudo pode ser explicado, enquanto você assume que o outro sim é que é tudo isso que a mídia fala. Isso é, no mínimo, muito hipócrita. Ou seja, o meu voto moral não vai para nenhum dos dois. Eu sou contra o machismo, racismo, homofobia, mas na minha concepção não é isso que realmente define o Ciro ou o Bolsonaro. Eu acho que os dois são senhores de 60 e poucos anos que cresceram com alguns conceitos que já estão bem ultrapassados e que vez ou outra deixam escapar isso nos seus discursos. Porém, nenhum dos dois leva isso para os seus planos de governo. Nenhuma proposta do Ciro ou do Bolsonaro realmente é machista, racista ou homofóbica. Na verdade, é o contrário. Os dois tratam de incluir todo tipo de raça, sexo e crença nos seus planos. E é aí que nós entramos na questão central do vídeo, que é a política em si. Mas eu não tinha como evitar essa longa introdução porque a maior parte das pessoas não avalia os candidatos do ponto de vista político, e sim do ponto de vista moral, baseado nas informações muitas vezes distorcidas que a mídia divulga. E essa é a parte mais podre do jogo político, na minha opinião. Todo mundo se preocupa muito mais em bater no adversário, em denegrir a sua imagem, do que em apontar as virtudes do seu próprio projeto. E nisso a discussão política fica cheia de ruído, e a política em si é o assunto menos abordado por todo mundo. Tem muita gente que, na minha opinião, vai votar no Ciro ou no Bolsonaro pelos motivos errados. Pelo menos eu não acho certo você votar no Ciro porque acha que ele é um ser calmo, bonzinho e iluminado, ao contrário dos seus adversários. Assim como eu também não acho certo você votar no Bolsonaro porque concorda com os discursos de ódio que a mídia insiste em atribuir a ele, como se fizesse parte do seu discurso atual e do seu plano de governo, ou mesmo como se os outros políticos também não tivessem dito e feito as mesmas merdas nesse sentido. É claro, você vota em quem você quiser e pelo motivo que quiser, como eu disse no começo do vídeo. Mas um voto despolitizado tem o mesmo peso de mudar o futuro do país que um voto lúcido e embasado, então é sempre melhor você ser a segunda opção. Na minha opinião, o maior problema do Brasil hoje é a economia. Se você for ver as propostas de governo de todos os candidatos, a solução para a maioria dos problemas é basicamente aumentar os investimentos. Como melhorar a educação? Aumentando o investimento em escolas e faculdades. Como melhorar a segurança? Investindo na polícia, em um novo departamento de inteligência super incrível no melhor estilo CSI. Como melhorar a saúde? Investindo ainda mais em hospitais e melhorando o SUS. Beleza, só que para fazer todos esses investimentos precisa de dinheiro. E de onde vai sair o dinheiro para bancar todos esses projetos incríveis e super genéricos? Do plano econômico. Por isso que, para mim, ele é de longe o mais importante. E inclusive é nesse ponto que a direita faz muito mais sentido do que a esquerda, na minha opinião. Eu li o plano de governo de vários candidatos e cheguei na conclusão de que os melhores planos econômicos são do Amoedo, do Meirelles e do Bolsonaro. Os três com várias semelhanças, inclusive. Consequentemente, os piores planos econômicos são do Haddad, do Ciro e do Boulos, cheios de utopias e problemas bem fáceis de perceber. A Marina e o Alckmin são um grande meio termo, nada que pareça tão horrível e nem que chame muita atenção. Eu vou tentar explicar o motivo de eu achar o plano da esquerda ruim e o plano da direita bom. Então, quais são as principais propostas da esquerda para captar recursos e gerar empregos? Aumentar os impostos sobre os mais ricos, taxar a herança, revogar a PEC do teto, reativar obras que estão congeladas e aumentar o poder de compra dos mais pobres com muito crédito para fazer a roda da economia voltar a girar. Falando assim, até parece algo incrível para a população mais pobre do país, né?
Um plano econômico que tira dinheiro só de quem tem dinheiro e utiliza tudo isso para investir em saúde pública, educação pública, segurança pública, além de gerar empregos e devolver o poder de compra aos mais necessitados. Só que o meu problema com a esquerda é justamente esse. O discurso é lindo e super demagogo. Só que na prática as coisas acontecem completamente ao contrário. Vamos aumentar os impostos dos mais ricos então? Tá. Mas quem geralmente são os mais ricos? Os donos de empresas e negócios, grandes corporações que geram produtos e empregos, certo? Em outras palavras, são as pessoas que controlam o mercado. Isso significa que se você aumentar os impostos desses caras, duas coisas podem acabar acontecendo. A primeira é esse cara super rico acabar simplesmente indo embora do Brasil para montar o seu negócio em um país que cobra menos dele, o que faz com que todo o dinheiro dele vá embora junto. E a segunda é repassar esse imposto mais alto que ele recebe agora para o seu consumidor, ou seja, embutir o valor no seu produto. Finge que o Goku é o dono da maior empresa fabricante de panelas do país. Antes ele gastava em média R$5 para produzir uma panela e ele vendia ela a R$50. Com os novos impostos, ao invés de gastar 5, ele está gastando R$15 para produzir cada panela. Então, ao invés de assumir o prejuízo para ele simplesmente vai aumentar o valor da panela para R$60. E aí o Freeza, que é pobre, que ganha pouco, que não teve os seus impostos aumentados, vai lá e compra essa panela a R$60. Ou seja, quem é que está pagando esse imposto mais alto no fim das contas? É ele ou é o consumidor? O aumento de impostos pode até ser diretamente para os mais ricos, mas quem paga o preço mesmo, como sempre, são os mais pobres. E eles nem percebem isso. Eles acham que estão mesmo em um sistema Robin Hood que tira dos ricos para entregar para eles. Aí todos os produtos começam a ficar mais caros, o governo não arrecada o suficiente, precisa criar mais dinheiro, gera inflação. O dinheiro pode até estar girando de novo no mercado por causa do projeto de tirar todo mundo do SPC, passando a dívida para os bancos, mas o resultado é apenas uma nova bolha econômica sendo criada para explodir em uma puta crise econômica lá na frente. Aí a gente não vai ter a PEC do teto, que impede o governo de gastar mais do que arrecada, e a dívida só vai aumentando e o nosso dinheiro sendo queimado para sustentar projetos superfaturados e ineficientes. Em outras palavras, é a mesma política econômica que afundou o Brasil e continua afundando até hoje. Você gera cada vez mais gastos sem gerar mais riquezas, o que significa que o país não está de nenhuma forma ganhando dinheiro, estamos apenas perdendo mais e mais. Não faz sentido você demonizar os empresários e jogar tudo nas costas deles quando são esses caras que de fato geram empregos e fazem a economia do país rodar. Você não ganha mais gastando mais, você ganha mais produzindo mais. A única coisa que aumenta nesse projeto é a nossa dívida. Ok, enquanto isso, as propostas de direita consistem em privatizar as estatais, desburocratizar o sistema para facilitar a abertura de novas empresas, reformular o sistema de previdência e diminuir os privilégios dos trabalhadores para facilitar a contratação de funcionários e diminuir o desemprego. Parecem propostas bem menos bonitas e nobres que as de esquerda, só que ao menos elas funcionam e já foram testadas em milhares de países de primeiro mundo que fortaleceram as suas economias. Só com privatizações é possível arrecadar dinheiro para cobrir os gastos com a educação dos 4 mandatos petistas. Sem contar que isso diminui pra caramba os gastos públicos, consequentemente diminui os impostos e aumenta a eficiência das estatais, pois empresas privadas não podem se dar ao luxo de dar prejuízo, caso contrário elas quebram. Se você facilita a vida dos empresários, além de possibilitar que qualquer um abra o seu próprio negócio, você fatalmente irá gerar muitos novos empregos e também aumentará a concorrência do mercado. E a concorrência aumenta a eficiência. Se tem só um cinema na sua cidade, ele pode cobrar R$100 o ingresso do filme dos Vingadores, que você não terá escolha se quiser assistir. Porém, se tiverem 2 cinemas e o primeiro vendeu o ingresso a R$30, o segundo vai precisar melhorar, senão ele vai perder todo o mercado. E quem é que mais ganha com isso? O consumidor. A concorrência também aumenta a valorização dos funcionários. Se você for eficiente no seu serviço, o seu chefe precisará te pagar muito bem, porque senão você pode ir para a empresa rival fazer o mesmo trabalho ganhando ainda mais. Hoje em dia, se um funcionário recebe um salário de R$2.000, na verdade, ele custa para o seu chefe R$4.000 por causa de todos os privilégios exigidos pelo governo. Se os dois pudessem selar o próprio acordo, o funcionário poderia perfeitamente receber um salário de R$3.000 para exercer a mesma função e o empregador ainda estaria gastando R$1.000 a menos com ele. Melhor para todo mundo, para o mais rico e para o mais pobre. E quanto mais serviços, mais os preços caem, como visto no exemplo do cinema. Quanto mais serviços, mais geração de riqueza para o país e maior desenvolvimento econômico do mesmo. E quanto mais desenvolvido economicamente o país for, melhores serão os demais setores públicos, como saúde, educação e segurança, afinal existe mais dinheiro para ser investido. Isso tudo, é claro, sem falar da corrupção e do fato de que o Bolsonaro se propôs a fazer a sua candidatura sem ficar de rabo preso com ninguém,
o que por si só já é um belo passo para romper o sistema corrupto impregnado na nossa política. Talvez você possa argumentar que o próprio Bolsonaro disse que não entende de economia, mas ele tem um consultor que é um dos maiores especialistas do assunto e o seu futuro ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. E só com as aulinhas que o Bolsonaro teve com o cara já dá pra ver que ele no mínimo entende bem mais de economia do que os opositores da esquerda. Talvez hoje ele só não entenda mais do que o Meirelles e o Amoedo mesmo, entre os candidatos. O Ciro Gomes de fato é muito bem articulado e ele pode até passar a impressão de dominar os assuntos que ele debate, mas basta ver a aplicação prática do seu plano de retirar todo mundo do SPC para saber que, se isso é entender de economia, então ele deliberadamente planeja enviar o Brasil para uma crise econômica ainda pior do que essa que a gente vive hoje, num futuro bem próximo. É claro que existem sim algumas propostas interessantes do Ciro e do pessoal da esquerda sobre as questões de saúde, educação e segurança, mas de forma geral, elas não compensam, na minha visão, toda a catástrofe econômica que mais um governo socialista causaria no país. Até porque as propostas do Bolsonaro para saúde, educação e segurança também são boas. Poderiam ser melhores em alguns aspectos, mas eu não planejo me aprofundar muito mais nesse assunto para não deixar o vídeo ainda maior. Já falei de muitos tópicos políticos para um vídeo só, eu acho que de forma geral deu para entender ao menos um pouco do meu posicionamento. Ah, então você acha que a direita tá certa e a esquerda tá errada? É, sim. Mas eu entendo que você também pode ter pesquisado bastante, trilhado o mesmo caminho que eu e chegado em uma conclusão diferente. Eu respeito completamente a sua opinião, ainda que você discorde de tudo que eu disse nesse vídeo. Eu só espero que você tenha embasado a sua opinião bem o suficiente e ao menos procurado enxergar os dois lados antes de assumir uma posição e não sair mais dela. Eu de fato sou capaz de respeitar e admirar mesmo quem pensa diferente de mim, como eu deixei bem claro nesse outro vídeo que está sendo sugerido para você aí no card. E eu espero que você, que discorda de mim e acha que a direita é um câncer e que o Bolsonaro é horrível, também seja capaz de entender os meus motivos para pensar assim e respeitar a minha opinião. No fim das contas, todos nós queremos um futuro melhor para o país. Então não faz sentido nos odiarmos só porque acreditamos em caminhos diferentes para chegar nesse futuro melhor. Eu definitivamente não sou um bolsominion, eu não acho que o Bolsonaro é perfeito nem de longe, eu não concordo com tudo que ele fala e pensa e nem com todos os projetos do seu plano de governo. Eu só acho que ele é a melhor opção entre as disponíveis, seguindo os meus critérios. Se ele fizer merda, eu vou cobrar e vou criticar. Se ele cometer um crime, eu vou pedir pelo impeachment. Eu não tenho nenhum político de estimação. Quem for eleito precisa assumir o posto de presidente para fazer o melhor trabalho possível em prol do país. E é por isso que ele será cobrado, independente de quem for. E esse foi o vídeo de hoje. Você gostou? Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso me ajuda demais e vai me deixar muito feliz. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui! Me diz o que você quer.